Bom, pessoal, bom dia. Vocês me ouvem bem? Mas vou dar mais 5 minutinhos e a gente já começa a apresentação, tá bom? Esperar o pessoal entrar mais um pouco aí. Daqui a 5 minutos a gente começa. Vocês conseguem me ouvir bem ou estão com problema aí de áudio? Obrigado, pessoal, pelo retorno. Tá bom, mais 5 minutos então a gente começa aí. Bom, vamos começar, pessoal, então. Bom dia. Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Câmara. Eu sou responsável aqui pela região do
desenvolver, responsável por canais, né, na região do interior de São Paulo e Rio. Originalmente, quem iria fazer esse webcast era a Viviana Olímpio, só que ela teve alguns problemas particulares, não vai poder fazer essa apresentação, então eu farei no lugar dela, tá bom? A ideia hoje aqui é como a gente posicionar aí o ArcServe UDP e o Continuous Availability, que é a nossa solução de alta disponibilidade, para os nossos clientes, como a gente ofertar e como, em que ocasiões ele faz sentido, né? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre como a gente consegue posicionar ele, o benefício da proteção com o DP e o Continuous Availability. Bom, a pergunta que a gente sempre faz para os nossos clientes é se ele está no controle, né? Como ele está com a parte de backup, se ele consegue restaurar o ambiente dele de uma forma rápida, se para ele um único backup, como é feito geralmente aí com as soluções tradicionais de backup, é suficiente. Em caso de uma parada, de uma perda de um servidor, de um data center inteiro, quanto tempo ele demora para retornar esse ambiente, botar esse ambiente de novo operacional. Isso é importante a gente estar sempre alertando eles, é importante a gente estar sempre pontuando, porque hoje em dia a gente não tem mais aquele tempo que a gente tinha antigamente, tanto de esperar uma janela de backup aí, que às vezes demorava dias para concluir um backup full, quanto para retornar um servidor inteiro. A gente está num tempo que 10 minutos, 15 minutos, 1 hora fora do ar, uma aplicação crítica, afeta todo o negócio. Então, o cliente precisa pensar sobre isso, e vocês devem fazer eles pensarem sobre como está a proteção de dados na empresa dele, tá? Então, como a gente vai pontuar isso aí? O backup é uma cópia em um ponto no tempo, ou seja, se eu fiz um backup hoje e o meu servidor queimou amanhã, no final do dia, eu perdi aquele dia todo de trabalho, porque eu vou conseguir voltar os dados de hoje. Ou então, se eu fiz um backup ontem, trabalhei hoje até as 10h10 que estamos agora, perdi meu servidor, eu tenho que voltar ao que tinha ontem. Então, isso é suficiente para as empresas? Essa é a grande questão. E a gente já fez essa pergunta, o IDC, que é um instituto de pesquisa lá dos Estados Unidos, ele já fez essa pesquisa e chegou à seguinte conclusão. Uma pergunta que foi feita era com relação aos pontos de recuperação, né? Ou seja, para a aplicação mais crítica da sua organização, essa foi a pergunta. Qual é o RPO acordado com a área de negócios? Ou seja, quanto tempo você pode perder de dados? E a resposta aí do pessoal ficou que o máximo aceitável é 1 hora de perda de dados. Então, assim, para quem tem um backup tradicional, que faz um backup por dia, no máximo 2, não consegue atender esse SLA. Então, vocês podem ver na pesquisa que 82,3% responderam que o máximo de perda de dados aceitável é 1 hora. Então, você precisa ter uma ferramenta que atenda essa demanda. Então, e ainda, 21% respondeu que essa perda de dados é inaceitável. Então, a gente já não está nem falando de backup. Para você não ter nenhuma perda de dados, a gente já tem que falar de uma solução de alta disponibilidade, que é o que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Então, a gente precisa ter soluções para ofertar esse cliente para cumprir com esse SLA, seja de pontos de recuperação cada vez menores a perda de dados, ou seja, para que ele fique o mínimo possível com as aplicações críticas fora do ar. Bom, a segunda pergunta é com relação ao tempo de recuperação das aplicações críticas. Então, para a aplicação mais crítica da sua organização, qual é o tempo de recuperação acordado com a área de negócios? A gente fala cada vez mais de a TI fazer parte do negócio, né? Então, você precisa cada vez estar mais inserido no negócio da empresa. Então, geralmente, como funciona hoje, a área de negócio demanda um SLA aí que
máximo de tempo que a aplicação pode ficar fora do ar, pode ficar indisponível, e o máximo que ela pode perder de dados. E a área de TI tem que correr atrás, tem que conseguir entregar esse LA para poder fazer parte do negócio. Então, nós fizemos essa pergunta: quanto tempo de recuperação a aplicação crítica podia ficar fora do ar? E também o número foi aí de, no máximo, 4 horas. 73,1% responderam que, no máximo, 4 horas que a aplicação pode ficar fora do ar. Então, para isso, de novo, a gente precisa ter soluções que nos permitam atender esse SLA. Tá bom? E como atender essas expectativas de RPO e RTO? Mesmo em uma situação de desastre, ou seja, se o seu servidor pegou fogo, se o data center, o prédio inteiro onde ficava o data center pegou fogo, como a gente consegue contornar isso e atender aquele SLA que o cliente pediu, de colocar a máquina no ar em menos de 4 horas e perder no máximo 15 minutos, né? Quais o nível de desastre eu devo estar preparado? Então, para perda de um servidor, falha do meu storage produtivo, indisponibilidade de todo o meu data center, sei lá, ou uma perda de um servidor por ataque de vírus. Tem uma série de possibilidades aí que a gente tem que estar preparado para combater, né? Bom, com o ArcServe DP, a gente consegue atuar nas demandas de disaster recovery, ou seja, a gente consegue atender todos esses SLAs que a gente conversou ali em cima, seja do cliente que não pode perder nenhum minuto, que a gente vai usar a nossa solução do Continuous Availability, ou seja do cliente que pode perder aí 15 minutos, 30 minutos, a gente vai atuar com o DP. É lógico, cada solução vai atender um tipo de demanda do cliente. Alguns clientes vão precisar, de repente, ter ou o DP e o Continuous Availability, outros só o DP já vai ser suficiente, e outros só o Continuous Availability já vai ser suficiente. Então, vai depender de caso para caso. No final, a gente vai falar de alguns cenários aí aplicáveis para cada solução, para poder abrir um pouco a mente de vocês, para vocês saberem onde posicionar cada uma, como ofertar isso para o cliente, tá? Bom, o ArcServe UDP, como vocês já sabem, a gente já vem falando disso há bastante tempo, é uma solução de backup por imagem, então backup a nível de snapshot, nível de bloco de desduplicação. Com essas tecnologias de snapshot, incrementais infinito, que é como a gente está falando de backup em disco, a gente não precisa mais fazer aquele backup full, incremental, full de novo. É um único backup full e sempre incremental infinito, tá? Por a gente ter essas tecnologias, tanto de backup por imagem, como incremental infinito, desduplicação global a nível de bloco, a solução permite que a gente faça backups cada vez mais constantes. Então, a gente consegue entregar backups até a cada 15 minutos para os nossos clientes. Então, a gente está deixando de ter um backup por dia ou 2 backups por dia e começamos a conseguir ofertar backups a cada 15 minutos. Então, o cliente, ao invés de ter uma perda de um dia de trabalho, no caso de um desastre, ele vai ter 15 minutos de perda. Então, a coisa já começa a ficar, a fazer muito mais sentido para os dias de hoje do que um backup tradicional, em fita, com aquela dificuldade de restauração que a gente já conhece. Graças a essas tecnologias também, a esse backup cada vez mais constante, a gente tem algumas funcionalidades de restauração de máquinas inteiras de forma instantânea, tá? Sejam elas máquinas físicas, então pode ter uma máquina física Windows, uma máquina física Linux, e você consegue restaurar ela em máquinas virtuais. Isso vale também para máquinas virtuais. Você pode ter uma máquina virtual VMware, restaurar ela na Hyper-V, você pode ter uma máquina Hyper-V, restaurar ela num VMware. A gente é totalmente bare metal, a gente é totalmente cross-hypervisor, então a gente consegue atender qualquer tipo de cenário. E falando de máquinas virtuais, sem agente, tá? Você não precisa instalar agente nenhum nas máquinas, você consegue fazer tudo isso direto, apontando somente para o host de virtualização. Então, a gente consegue entregar backups a cada 15 minutos e a gente consegue restauração de forma instantânea. O Virtual Standby, ele é um processo bem interessante. Ele é usado para DR. Por quê? Como ele funciona?
Você configurou lá o seu backup, acabou de fazer o backup, o ArcServe UDP empacota esse backup aí, esse arquivo de backup, ele transforma esse arquivo de backup num formato de máquina virtual, seja ele de backup de uma máquina física, de uma máquina virtual, e você consegue restaurar essa máquina tanto no ambiente on-premise quanto no ambiente em nuvem. Então, o que é bem comum o pessoal fazer? Faz um backup, aciona o Virtual Standby e replica esse backup para um outro local. Então, como é que funciona? Fiz o backup, repliquei esse meu backup lá para um site remoto da minha empresa, ou para uma nuvem, seja Azure, seja Microsoft, seja a própria nuvem da ArcServe, e lá eu já provisiono essa máquina. O próprio ArcServe já provisiona essa máquina no formato de máquina virtual. Se for VMware, ele vai provisionar essa máquina no VMDK, no formato VMDK. Se for Hyper-V, vai provisionar essa máquina no formato VHDX e por aí vai. Ele próprio consegue fazer essa jornada para transformar esse arquivo para o formato de máquina virtual que você precisa e ele deixa essa máquina disponível lá. Então, rodou o próximo backup, daqui a 15 minutos. Ele repete o processo, ele replica o backup para lá, para o site remoto ou para a nuvem, e ele já alimenta essa máquina que está lá em stand-by. Deu algum problema no ambiente de produção do cliente, basta ir lá e ligar essa máquina de réplica, que o ambiente já está no ar de novo. Então, a gente passa a ter uma recuperação de forma instantânea com uma perda de dados mínima aí de 15 minutos. Isso atende a maioria dos nossos clientes. Então, assim, a gente diria que 90% dos nossos clientes, isso é suficiente, tá? Bom, falando de Virtual Standby, agora entrando um pouquinho no detalhe aí dele, tá? Ele é bacana que, como eu falei, a gente consegue replicar para Azure. Então, muitos de vocês têm clientes rodando ambiente em Azure, tem rodando lá, tem contrato com a Microsoft. Então, vocês conseguem fazer esse processo, entregar essa funcionalidade para o cliente de vocês. Ele faz um backup local, replica esse backup para a nuvem, deixa essa replicação em discos desligados lá, não precisa ter nenhuma VMware ligada. Ele faz essa alimentação de uma VMware standby lá com ela desligada a cada 15 minutos. Então, assim, em custo de Azure, isso é muito barato, porque você só está usando disco lá, basicamente. E no caso de uma falha do ambiente de produção, você pode ligar essa VMware direto lá no ambiente Azure e botar o pessoal para trabalhar em nuvem. O bacana, a gente não precisa fechar nenhuma VPN para fazer essa replicação de backup para lá. É totalmente feita através de serviços do ArcServe, tá? Não precisa ter nenhuma infraestrutura ativa na Azure, ou seja, não precisa ter nenhuma máquina, nenhum proxy ligado lá. A gente replica direto para discos desligados de máquinas virtuais lá, tá bom? Então, redução de custo e funcionalidade aí para você fazer o failover automatizado e transparente para o cliente. Você consegue ligar a máquina lá, só faz o apontamento e o pessoal está trabalhando no ambiente em nuvem. Isso funciona também para o AWS, tá? Quase que da mesma forma, só que o AWS a gente tem uma diferença. No AWS a gente precisa ter um proxy do Virtual Standby, ou seja, a gente precisa ter uma máquina virtual ligada lá na AWS rodando. Mas, em termos de funcionalidade, vai dar no mesmo. A gente consegue replicar, consegue criar o Virtual Standby lá, deixar a máquina em réplica. No caso de uma parada, a gente consegue subir ela de forma automatizada e por aí vai. Mas com um passo a mais que a gente precisa ter um proxy ali de Virtual Standby. E a gente consegue fornecer isso para vocês também. A própria ArcServe agora tem a sua própria nuvem. No caso dessa solução do Virtual Standby, ela chama ArcServe Cloud Hybrid, tá? Ela é uma plataforma as a service, ou seja, a gente vende para vocês o espaço na nuvem e caso vocês queiram também, a gente vende uma capacidade computacional. Então, vocês podem contratar lá uma quantidade de memória conosco, processamento, no caso de um desastre, vocês conseguirem ligar máquinas no nosso ambiente. Eles vão ter o backup replicado lá, já vai estar com o Virtual Standby criado da mesma forma. Deu alguma pane, você vai lá e só manda ligar a máquina.
Qual a vantagem da nossa nuvem em relação às nuvens concorrentes, a Azure, a AWS, por exemplo? A gente não cobra taxa de transferência, então vocês podem mandar dados à vontade para a nuvem, fazer download, e vocês podem baixar dados de lá. Então, vamos imaginar que vocês tiveram um desastre aí no ambiente de vocês estão trabalhando com uma máquina lá de 1 tera ligada na nuvem da AWS, por exemplo, ou da Amazon. O dia que você precisou fazer a restauração desses dados para botar a máquina para rodar de volta no seu ambiente de produção, você vai pagar uma conta mais cara nesse mês, porque a AWS e a Azure elas cobram alguns centavos de dólar por cada giga trafegado na hora de você fazer download desses dados, tá? Então, vamos dizer aí, 1 tera de dados, são 1.000 gigas, vai dar uma quantia alta aí no mês, vai. Então, com a gente você não tem esse tipo de cobrança. Você pode fazer download, upload à vontade. A gente não cobra taxa de transferência. Quando a gente está falando de disaster recovery na nuvem, então o disaster recovery as a service, a gente também não cobra por tempo de máquina ligada. A Microsoft, a Amazon, eles cobram. A gente só cobra o provisionamento mesmo, aquela quantidade de memória que você contratou com a gente. E você pode usar o quanto precisar na nossa nuvem, que não será cobrado nenhuma taxa extra. Então, a gente tem essas vantagens aí com relação às nuvens concorrentes. E, óbvio, por a gente ser um serviço da ArcServe, a nuvem ser da ArcServe, esse serviço já está totalmente integrado com o DP. Ele é um serviço só para isso. Então, você não vai precisar configurar nada, você só vai fazer uma configuração de replicação de backup no seu ambiente de produção e ele já vai fazer todo o trabalho para você, não vai precisar criar nenhum proxy, nenhum passo a mais. Então, a facilidade de implementação, a própria ArcServe ajuda vocês a implementar o nosso suporte, não tem custo de download e upload, e é um ambiente já do mesmo fabricante, então suporte integrado e tudo mais. Então, a gente consegue fornecer isso para vocês também, para o cliente de vocês. A gente consegue fornecer isso como serviço, ou seja, o cliente consegue pagar mensalizado isso, para poder usar aí uma oferta a mais de um disaster recovery para o seu cliente. Bom, falando agora um pouco sobre alta disponibilidade. A ArcServe já há alguns bons anos aí, eu diria que há mais de 15 anos, a gente tem uma solução de alta disponibilidade que antigamente se chamava, começou lá atrás com o ExcelSoft, foi uma solução que a CA ainda, na época a gente era da CA, comprou. Depois, a partir de 2006, ela passou a se chamar ArcServe RHA, ou seja, ArcServe High Availability. E agora, desde outubro do ano passado, a gente começou a chamar a solução de Continuous Availability, porque ela teve algumas melhorias, ela teve bastante coisa incrementada nela, então a gente fez um rebrand aí da marca, né? Bom, então, contando essa história aí agora no slide, desde outubro a gente está chamando Continuous Availability. Nada mais é do que o RHA aí, com algumas melhorias. E a gente também tem uma oferta dele agora como serviço. Então, se as pessoas precisam só fazer uma migração para a nuvem usando o HA, tem um projeto pontual de DR ali, e não precisa manter o DR ativo, a gente tem como ofertar ele numa alternativa de subscrição por 90 dias, que aí é o que a gente chama de Live Migration, tá bom? Bom, falando um pouco melhor aí da solução, o ArcServe Continuous Availability, tá? Ele tem uma vasta compatibilidade, então a gente consegue fazer qualquer tipo de replicação e alta disponibilidade, não só a nível de sistema operacional inteiro, como a maioria das soluções oferece, mas a gente consegue também replicar não só os sistemas operacionais, lógico, Windows, Linux, Unix, mas também a gente consegue fazer replicação, por exemplo,
de volume de dados, de arquivo, de bloco, de uma única aplicação, tá bom? A gente oferece cobertura aí para ambiente físico, virtual, ambiente em cloud. Então, ou seja, a gente consegue replicar máquinas físicas, aplicações que estão rodando em máquinas físicas, aplicações que estão rodando em máquinas virtuais, aplicações que estão rodando em nuvem. A gente consegue replicar isso de físico para virtual, de físico para nuvem, de nuvem para nuvem. Aí, o que vocês precisarem, o que o cliente de vocês precisarem, a gente consegue fazer de forma bem simples aí, com um único agente nas máquinas, em alguns casos nem precisa de agente nenhum, tá bom? Para aplicações, a gente consegue fazer, isso é bacana também, tem algumas aplicações que a gente precisa replicar a aplicação, garantindo a integridade, inclusive. A gente consegue voltar no tempo, isso é um diferencial da nossa solução em relação às soluções concorrentes. Vamos dizer, você está replicando um banco de dados Oracle, por exemplo. Tem um servidor físico lá, com Oracle rodando em cima de Linux, e você quer replicar esse cara, seja para uma nuvem ou para um outro site de vocês. Você está replicando esse cara ali em tempo real. Teve uma modificação, replicou. Teve uma modificação, replicou. Ocorreu alguma pane aí que esse banco corrompeu. Todas as outras soluções, e a nossa também, vai replicar esse banco corrompido. Não tem como ele saber que isso está corrompido. Então, vai corromper a réplica também. Mas a gente tem uma forma de tratar isso. A gente tem uma funcionalidade chamada Data Rewind, que a gente consegue voltar no tempo. Ou seja, replicou esse cara corrompido agora, às 10h27. Eu consigo voltar ele para o ponto de 10h26, 10h25, até o momento que ele não estava corrompido e colocar essa réplica no ar para trabalhar. A gente consegue fazer esse tipo de trabalho. E, além disso, ele tem teste de aplicação. Ele consegue testar a aplicação a partir da réplica com um Axure de recovery. Ele fica lá testando, ele fica pingando, ele fica fazendo uma série de testes que o próprio solução define para garantir que aquela replicação está íntegra, né? Bom, como eu já falei, suporte a diversos cenários, ou seja, a gente consegue fazer aí desde o cenário de replicação de file server. Então, a gente consegue atender qualquer necessidade de replicação de file server, seja de Windows para Linux. Até isso a gente consegue fazer, replicar entre file servers, entre servidores, entre sistemas operacionais diferentes. Então, o cara tem um servidor Windows como file server, quer fazer uma réplica para um Linux, a gente consegue fazer, para um Unix. Tá? Réplica de aplicações como Oracle, SQL, Exchange, SharePoint, IS, aplicações customizadas, isso é legal. Então, vamos dizer que tem alguma empresa que desenvolveu uma aplicação dentro de casa, lá um ERP, qualquer coisa nesse sentido, e ele quer fazer replicação dessa aplicação. A gente consegue fazer também. A gente tem um wizardzinho lá que a gente consegue selecionar as pastas que precisam ser replicadas, os arquivos, e aí ele já torna isso automático, replicando para um outro lado, e no caso de uma parada da aplicação ou do sistema operacional, ele consegue ligar isso na réplica. Isso é bem legal também. E replicação em full system, que aí é o que o pessoal costuma acaba mais usando, então a gente consegue fazer replicação full system de máquinas Windows, Linux, para VMware, Hyper-V, Citrix, KVM, AWS, Azure, para onde vocês quiserem, do que for necessário fazer a replicação e alta disponibilidade, a gente consegue garantir. Bom, então, como eu falei, a gente tem alguns casos de uso aí, que é legal a gente comentar para vocês poderem saber onde aplicar, para quem oferecer essa solução de alta disponibilidade, tá? Então, a gente pensou em alguns casos aí, falando de migração cross-plataforma. Então, vamos dizer, esse é um cenário bem legal, tá? A gente está falando de replicar um cluster de SQL. Então, como funciona a replicação de cluster de SQL? A própria Microsoft consegue te entregar isso. Tá? Você consegue replicar um cluster de Microsoft para um outro site, você consegue replicar um cluster de Microsoft para a nuvem, desde que você tenha um ambiente idêntico do outro lado, ou seja,
Se eu tenho um cluster aqui rodando com 2 máquinas caras, com storage também high-end ali no ambiente de produção, eu preciso ter esse mesmo ambiente no ambiente de réplica, lá no Disaster Recovery, na nuvem, ou seja, eu vou ter um custo muito alto para fazer isso com a própria Microsoft. Com a nossa solução, não. Você consegue replicar esse cluster da Microsoft, de SQL, por um servidor, com disco na barriga, por exemplo. Como é só um servidor de DR, só para continuidade de negócio, para disaster recovery, de repente a empresa não está com grana para investir em outros 2 servidores, um outro storage high-end para rodar na réplica, você pode simplesmente ter um servidor lá, com uma boa capacidade de computação, discos mais rápidos, e fazer essa réplica desse ambiente clusterizado para um ambiente sem ser cluster. A nossa solução consegue fazer esse trabalho para vocês, tá? Com alta disponibilidade, automatizado, fazendo essa troca de ambiente de forma automática, se for o caso, tá? Então, ele faz replicação contínua, replicação otimizada e acelerada por one, e opção de jump start offline, ou seja, se a gente está com esse ambiente numa réplica, num ambiente de réplica, que não tem uma velocidade de conexão tão grande assim, não tem uma rede que dê tanta performance para trafegar tanto dado, o que a gente pode fazer? A primeira carga de dados, que é o volume maior, a gente leva fisicamente, sincroniza lá com o servidor de réplica e depois ele começa a sincronizar suas diferenças, suas alterações em tempo real. Então, às vezes, faz sentido você fazer isso por conta de problemas de infraestrutura de rede. Tá? Então, gestão de relatórios centralizados, a gente tem todos os relatórios para controlar essa replicação, velocidade de replicação e tudo mais. Tá? Opção de data rewind, então, mesmo com o cluster Microsoft, você consegue fazer aquele mesmo esquema que eu falei, de voltar no tempo, no caso de uma replicação de um banco de dados corrompidos e por aí vai, tá? Executed Recovery Test, então ele consegue testar, homologar aí a aplicação, se ela está íntegra ou não. Bom, outro ambiente que a gente costuma indicar aí que se oferte o Continuous Availability, que faz bastante sentido, é para ambientes hospitalares. O que acontece com ambientes hospitalares? Por lei, por legislação, o hospital precisa manter todo o histórico de um paciente, enquanto esse paciente for vivo. Então, a gente tem uma retenção de longa data, tá? Então, enquanto o cara for vivo, você não tem aquele papo de 5 anos eu posso descartar, não. Se eu faço um exame no hospital, vamos dizer, eu fui no Albert Einstein e fiz um exame hoje. Enquanto eu for vivo, o Albert Einstein precisa armazenar esse exame meu. Então, a gente está falando de imagem, a gente está falando de arquivos muito pesados, de uma volumetria muito alta, o que causa um custo muito alto no ambiente de produção. Então, você imagina, o cara ter que armazenar o histórico de uma vida de vários pacientes no ambiente de produção dele, numa história de high-end, com discos caros. Não faz muito sentido. Então, para resolver esse problema, a gente consegue ofertar o HA, aí, o Continuous Availability. Tá? Então, o que a gente faz? A gente consegue replicar aí do ambiente com storage high-end, um servidor aí parrudo, para um NAS, por exemplo, de baixo custo. O cara pode ter um NAS lá cheio de disco lento, de baixo custo, e ele faz essa replicação dos dados para lá. O legal é que, assim, arquivos imutáveis, a gente sabe que no ambiente hospitalar são arquivos imutáveis, então arquivos de imagem, de exame, ele não vai ficar sofrendo mutação. A gente pode replicar para um ambiente NAS e sem a preocupação de alterações nos arquivos e vir a alterar lá no NAS. Então, a gente consegue replicar para lá e, se for o caso, apagar até do storage high-end no futuro, tá bom? Os sistemas operacionais do hospital podem estar em Windows ou Linux, podem ser máquinas físicas, podem ser máquinas virtuais, que ainda assim a gente consegue replicar para um ambiente em NAS, por exemplo, e trazer uma economia para esse cliente. Então, a gente vai vender uma solução de alta disponibilidade, que pode ajudá-los aí também com o ambiente de DR, caso ele queira criar uma réplica desse servidor no outro ambiente, e também ajudando aí
no armazenamento de longo prazo em discos mais baratos, tá bom? O legal é que a gente consegue ajustar a solução para que ela não altere os dados que já foram replicados durante a sincronização, para aquele caso de você apagar dados lá do sistema do storage high-end e ele não apagar no ambiente de réplica. Bom, ambiente de replicação de arquivos para matriz e filial, então é um outro ambiente que a gente consegue atender bem aí também, tá? Então, também é mais um ambiente aí para a gente atender. Então, se ele quer replicar AD, se ele quer replicar um sistema operacional entre matriz e filial, ou se ele quer replicar apenas arquivos, a gente tem essa opção de físico para virtual, de virtual para virtual, virtual para físico. Ou então, eu quero replicar o ambiente da matriz para uma filial, ou da filial para a nuvem. A gente consegue fazer todos esses sabores aí. Cluster de SQL, como eu já falei mais acima aí também, acabou que, não sei por que eu acabei repetindo esse slide aqui, porque deve ser bem importante para chamar a atenção de vocês, mas não, brincadeira, acabei repetindo mesmo por algum engano. Mas a gente consegue fazer nesse ambiente clusterizado de SQL, a gente consegue fazer isso também fosse para um ambiente de Oracle, essa replicação, e por aí vai. Replicar AD para outra localidade, replicar AD para a nuvem também é uma funcionalidade bacana aí com o nosso Continuous Availability. E o que a gente vem fazendo bastante também é a réplica de servidores físicos e virtuais no modo full system. Ou seja, o cara tem uma máquina e ele replica a máquina inteira. Independente do que está rodando ali dentro, da aplicação que está rodando ali dentro, ele replica o sistema operacional com tudo que tem dentro dela. E no caso de um desastre, a própria solução já assume já liga essa máquina no ambiente de disaster recovery e coloca o pessoal para trabalhar. Então, a gente tem perda de 0 minutos de dado e a aplicação fica pouquíssimo tempo fora do ar. Não diria que zero, porque precisa ter o tempo de ligar a máquina de réplica ali e tudo mais, mas não daria nem 5 minutos aí de fora do ar. Então, a gente consegue entregar aí um SLA bem agressivo, com zero de perda de dados e com pouquíssimos minutos de indisponibilidade da aplicação. Então, essa replicação full system, ela serve tanto para máquinas virtuais, físicas, Linux, Windows. Bacana, por exemplo, você tem um servidor Oracle em Linux rodando no seu ambiente de produção físico. Vamos pensar nesse cenário. Você tem umas VMs rodando no VMware, no ambiente de produção também. Você tem um AD físico rodando no seu ambiente de produção. Vou passar um minutinho. Você tem um Exchange físico também ainda dentro de casa, rodando no seu ambiente de produção. Você não precisa ter todas essas máquinas num ambiente secundário, por exemplo, para fazer essa replicação. Você pode ter um único host lá de virtualização que pode receber a réplica dessas máquinas, seja ela física ou virtual, em máquinas virtuais que estão rodando dentro desse host de virtualização. No caso de uma parada, vamos dizer, parou o ambiente Linux, eu subo só a máquina Linux do outro lado. Parou o AD, eu ligo o AD do outro lado. Parou meu ambiente inteiro, eu ligo todas as máquinas do outro lado. Então, eu tenho essas opções aí para fazer essa alta disponibilidade, tá bom? E o High Availability to Cloud, como a gente já vem batendo aqui bastante, a gente consegue fazer isso não só para um ambiente de disaster recovery dentro de casa, mas também para uma nuvem pública, por exemplo, uma nuvem da Azure, para uma nuvem da AWS. Então, replicação contínua, tá? Reduz custo de uso, porque você não precisa ter um ambiente de DR que é caro ali, você pode estar replicando para uma máquina que está desligada lá no Azure e só ligar ela no caso de um desastre. Teste automatizado, então ele vai estar o tempo todo testando a aplicação de produção, a máquina de produção, e no caso dessa máquina de produção não responder, o próprio software liga a máquina de réplica, tá? Então você consegue configurar ele assim, você pode colocar ele para você fazer o switch over lá, você
dar o start dessa máquina de réplica, ou você pode deixar ele automatizado, depois de certas tentativas de resposta da máquina de produção. Se ele não respondeu, a própria aplicação liga a réplica. Então, você tem essas opções. Otimização de replicação, WAN, redirecionamento do usuário final automatizado também para a nuvem. Isso tudo é configurável na própria Serve Continuous Availability, então você já coloca lá todas as características de IP, de nome de máquina, de máscara e tudo mais. E no caso de um desastre, a própria solução já faz todo o redirecionamento dos usuários para o ambiente de réplica, para o pessoal continuar trabalhando. Então, isso é transparente para o usuário final. Ele vai estar trabalhando na réplica sem nem mesmo perceber. Suporte AWS e Azure, como eu já falei. Então, a gente consegue fazer essa replicação para a nuvem, seja da Azure, seja da AWS. Bom, pessoal, aproveitando a aplicação dos outros. A apresentação que eu queria falar para vocês hoje era basicamente isso, como a gente posicionar aí as nossas soluções de disaster recovery, seja através de backup com virtual standby, instante VM, para aquelas empresas que um backup a cada 15 minutos vale, que estão dispostos a perder 15 minutos de dados, e também posicionar o Continuous Availability aí para empresas que não podem perder nenhum minuto de dados, que não pode ficar com a aplicação fora do ar por muito tempo. Então, a ideia era abrir a mente de vocês aí um pouquinho sobre aonde ofertar, como ofertar, as possibilidades que a gente tem de fazer essa replicação. Bom, vou deixar aberto aí para quem quiser fazer pergunta, pode mandar no chat. E se eu souber responder, a gente já bate um papo agora mesmo. O que eu não souber, depois eu respondo por e-mail, tá bom, pessoal? Obrigado aí pela presença de vocês, obrigado pelo tempo de vocês. E os vejo de novo numa próxima oportunidade. Quem quiser fazer pergunta, está liberado aí o bate-papo.